Os 3 porquinhos. Mamãe Porca despediu-se de seus 3 filhos com olhos cheios de carinho, dizendo que havia chegado a hora de viverem por conta própria. No campo onde a névoa da manhã pousava suavemente, os 3 irmãos traziam no rosto uma mistura de alegria e preocupação. Mamãe Porca compartilhou conselhos cheios de amor e pediu que sempre confiassem uns nos outros. Os irmãos assentiram, encorajaram-se mutuamente e partiram em sua jornada. Os 3 porquinhos pararam diante de uma encruzilhada no amplo campo e decidiram seguir caminhos diferentes para buscar seus próprios sonhos. O vento passou entre as folhas de grama, anunciando o início de uma nova aventura. Os irmãos olharam em direções distintas e acenaram uns para os outros com sorrisos. Os 3 caminhos se estendiam em silêncio, cada um guardando um futuro diferente. O primeiro porquinho encontrou uma montanha de palha macia empilhada à beira da estrada. Ele ficou feliz, pensando que poderia construir uma casa rápida e facilmente. Acreditava que o conforto do momento era mais importante do que a resistência. Assim, decidiu apressadamente construir sua casa de palha. Em pouco tempo, o primeiro porquinho terminou sua casa de palha. Ela era bonita, mas tão leve e frágil que balançava até com o vento. Mesmo assim, ele relaxou como se tudo já estivesse resolvido. Sentado no campo, cantarolava suavemente enquanto observava a paisagem tranquila. O segundo porquinho encontrou uma pilha de madeira que parecia resistente à beira da estrada. Ele assentiu, julgando que seria muito mais segura do que a palha. Pegou um machado e começou a cortar e moldar a madeira. Era um trabalho duro, mas seu coração se aquecia ao pensar em construir a própria casa. O segundo porquinho empilhou a madeira com cuidado e finalmente terminou sua casa. Ela parecia bem mais forte do que a casa de palha, embora ainda tivesse algumas frestas. Mesmo assim, sentiu orgulho por tê-la construído com o próprio esforço. Colocou uma porta, olhou ao redor por dentro e sorriu satisfeito. O terceiro porquinho acreditava que os tijolos eram o material mais seguro. Ele desenhou linhas no papel com calma, planejando cuidadosamente a estrutura da casa. Levaria muito tempo, mas ele acreditava que seria um lar que o protegeria por muitos anos. O terceiro porquinho escolheu um lugar em uma colina arejada. O terceiro porquinho carregou os tijolos um a um e começou pela base sólida. O suor surgiu em sua testa, mas um sentimento de orgulho encheu seu coração. À medida que os tijolos eram colocados com cuidado, a forma da casa aparecia aos poucos. Ele continuou trabalhando fielmente sem parar. Por fim, a forte casa de tijolos ergueu-se firme no alto da colina. Os tijolos vermelhos combinavam lindamente com os campos verdes. O terceiro porquinho sentiu que seu longo esforço não havia sido em vão. De pé diante da casa, sorriu com profunda satisfação. Um dia, uma presença suspeita aproximou-se silenciosamente da floresta. Um grande lobo farejou o ar, sentindo o cheiro das casas dos porquinhos. Seus olhos brilhavam com a fome de um caçador. O campo estava calmo, mas uma ameaça invisível se aproximava lentamente.
lobo respirou fundo diante da casa de palha. Com um sopro poderoso, a casa se espalhou pelo ar. O primeiro porquinho gritou de terror e correu para a casa do segundo porquinho. O segundo abriu a porta assustado e puxou o irmão para dentro. Mais uma vez, o lobo respirou fundo diante da casa de madeira. Com o vento feroz, a casa tremeu e acabou desmoronando. O primeiro e o segundo porquinhos correram apavorados em direção à casa de tijolos na colina. Ao vê-los, o terceiro porquinho abriu a porta rapidamente. O lobo ficou confiante diante da casa de tijolos. Ele soprou com toda a força, mas a casa não se moveu. Por mais que tentasse, as paredes de tijolos permaneceram intactas. Dentro da casa, os três irmãos se abraçaram e respiraram aliviados. Quando a força não funcionou, o lobo olhou lentamente ao redor da casa. Então avistou a chaminé e sorriu de forma astuta. "Posso entrar por ali", murmurou para si mesmo. Os porquinhos ouviram atentos, sentindo um medo inquietante. O terceiro porquinho percebeu o plano do lobo. Junto com os irmãos, encheu uma grande panela com água e acendeu o fogo. Quando a água começou a ferver, o vapor quente tomou conta da casa. Os três irmãos esperaram em silêncio. Ao descer pela chaminé, o lobo foi surpreendido pelo vapor quente. Ele gritou e saltou para fora rapidamente. Aterrorizado, o lobo fugiu para a floresta como se nunca fosse voltar. A paz retornou ao campo mais uma vez. Os três irmãos prepararam uma mesa acolhedora dentro da casa de tijolos. Soltaram longos suspiros de alívio ao confirmar que todos estavam a salvo. O terceiro porquinho falou sobre a importância da cooperação e da preparação. Os irmãos se olharam e assentiram. Os três irmãos prometeram viver juntos na casa de tijolos. Juraram ajudar uns aos outros, não importando as dificuldades que surgissem. A luz brilhante da manhã iluminou o vasto campo. E assim começou a vida sábia dos três porquinhos.